Aproveitando, tem mais uma pergunta aqui. O que muda se Israel controlar a Gaza? Vamos passar para tentar fazer as últimas perguntas aqui mais rapidinho para a gente passar para o próximo assunto. Aí, Lori, depois eu passo a bola para o Américo. Vai morrer muito soldado israelense, porque vai ser guerra de guerrilha. E eu acho que eles não vão conseguir, porque, como o Américo disse, o comando das forças de defesa israelenses são contra. Então, acho que isso é uma cortina de fumaça política, é mais para empurrar os tabus, empurrar os limites políticos do debate israelense, do que algo efetivo. Américo. Muito mais violência, que táticas que o exército israelense utilizaria para ocupar uma cidade de 1 milhão de pessoas e retirar aquelas pessoas dali. A gente falava no começo do programa, a CNN deu uma informação hoje que me deixou bastante preocupado, que seriam planos do governo israelense de distribuir alimentos fora da cidade de Gaza e não distribuir nada dentro da cidade de Gaza. Ou seja, fazendo com que os palestinos tenham que deixar a cidade para procurar comida, procurar água. Se isso acontecer, é absolutamente contra qualquer tipo de ponto das legislações internacionais. Aí sim a comunidade internacional, que a gente discutiu agora há pouquinho, vai ter que fazer alguma coisa, porque não é possível assistir um espetáculo desse terrível e o impacto que isso teria. Então, espero que o Louro esteja certo, de que seja uma cortina de fumaça, que no final das contas as forças de defesa de Israel não façam essa operação, que eles são contra. Além dessa questão aí de trazer a ajuda humanitária para fora da faixa de Gaza, isso já está acontecendo, de certa forma, com a Fundação Humanitária de Gaza, né? Que eles já estão deixando os postos no sul do enclave, que é justamente para empurrar, né, a população palestina para o sul da faixa de Gaza. E como você falou, né, Américo, das chaves, né, que eles guardam, os relatos da população palestina são, assim, muito cruéis, que eles falam que eles já tiveram que se deslocar 10 vezes, que eles não têm para onde ir, que assim, se tivesse um lugar seguro para ir, eles até iriam, mas que não existe um lugar seguro, não existe um lugar com abrigo, não tem medicamento, não tem comida, né? Então, é realmente uma situação muito trágica. Não tem água, exato, não tem água. Enfim, mas... Posso só fazer uma rapidíssima observação? Nada claro, por disso favor. exime o Hamas, obviamente. Acho que é importante sempre a gente lembrar isso. Exime o Hamas das responsabilidades que eles têm. Esse vídeo que você se referiu, foram 2 vídeos, um da Jihad Islâmica e outro do Hamas, mostra do que esses grupos são capazes, entendeu? O que eles estão fazendo com esses reféns é um dos maiores absurdos em curso em qualquer lugar. Quando eu estive em Israel, as 2 vezes que eu estive fazendo essa cobertura, uma das coisas que mais me tocou, do lado israelense, obviamente, porque o sofrimento dos palestinos é um absurdo também, mas do lado israelense é justamente o sofrimento, como o Lori mencionou muito bem, dos familiares desses reféns, que até hoje fazem todo santo dia manifestações no que acabou sendo chamado de Praça dos Reféns, lá em Tel Aviv, muito perto do Ministério da Defesa de Israel, para que os reféns não sejam esquecidos, para que o governo israelense lembre da responsabilidade que tem com esses cidadãos israelenses que estão lá nas mãos do Hamas, e para mostrar a crueldade do Hamas, do que o Hamas é capaz. E uma coisa, eu concordo em tudo isso, o Hamas não pode, de fato, participar no futuro de um governo de Gaza, mas não é Israel que tem que decidir isso. Quem tem que decidir isso são os palestinos. E por isso seria inteligente fortalecer a autoridade palestina, que, como eu disse, reconhece Israel, quer viver em paz com os israelenses, e seria o melhor caminho para o futuro, mas os radicais não querem isso. Muito rápido, Lori. Isso que o Américo falou, né? A gente viu Israel entrou na faixa de Gaza em 67, ficou até 2005, depois surgiu o Hamas, o Hamas assumiu, né, o controle da faixa de Gaza. Você acha que esse tipo de ocupação contribui para o radicalismo também desses grupos? Então, por exemplo, se a gente vir uma situação de novo, de uma nova ocupação, isso pode, assim, por mais que o Hamas tenha sido muito enfraquecido, gerar a criação de outros grupos traumatizados com tudo que está acontecendo? Ajudou a criação do Hamas, porque Israel financiou uma entidade chamada Associação Islâmica,
que estava criando um grupo de oposição à Organização de Libertação da Palestina e à facção Fatah, que domina hoje a Autoridade Palestina. Então, em 1987, teve a Intifada, o Levante Palestino nos territórios ocupados, que era contra a ocupação israelense, mas era também um movimento contra o Fatah, considerado uma burocracia corrupta e tal, liderada pelo Yasser Arafat. Então, ali surgiu o Barghouti, que foi Marwan Barghouti, um grande líder palestino, que agora está preso também, e surgiu o Hamas, com financiamento de Israel. Naquele momento sentia que o Hamas era conveniente para Israel, porque era uma oposição aos palestinos. E agora Israel está novamente patrocinando o surgimento de milícias na faixa de Gaza contra o Hamas. Em 2005, o Ariel Sharon desocupou a faixa de Gaza. Em 2006, teve eleição, e o Hamas venceu a eleição em toda a autoridade palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza. A União Europeia e os Estados Unidos consideravam o Hamas uma entidade terrorista, disseram que iam cortar toda a ajuda, a assistência econômica à autoridade palestina se o Hamas assumisse o poder. E aí, com base nisso, a autoridade palestina continuou no poder na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E aí o Hamas se insurgiu contra isso, porque tinha vencido a eleição. Em 2007, tomou o poder na faixa de Gaza, e eu fui para lá. Eu entrei quando ele tomou o poder, foi a primeira vez que eu fui na faixa de Gaza, primeira de 4 vezes. E aí eu entrei, um cara do Hamas me recebeu, viu se tinha álcool, coisas assim, porque não podia mais ter álcool na faixa de Gaza, para desespero de muitos palestinos que são super liberais. E falou assim: Welcome to Hamastan. Bem-vindo ao Hamastan. E me colocou numa prisão lá para me mostrar, não que eles estavam me prendendo, mas olha aqui como é que o Fatah nos tratava, né? E a prisão era um negócio horroroso, era onde o pessoal do Hamas ficava preso, que era um túmulo, assim, você fechava, não tinha luz, não tinha ar, não tinha nada. Ele fechou a porta e abriu de novo só para eu sentir como que o Hamas era reprimido. E depois o Hamas passou a usar essas mesmas prisões contra os opositores dentro da faixa de Gaza. E sim, toda essa situação de ocupação dos territórios, a falta de perspectiva, de esperança dos palestinos, jovens que não podem estudar, que não têm acesso que não têm um futuro, né? Isso sim é um fator que alimenta o terrorismo palestino, sim. Posso isso, é o relato de quem... Uma frasezinha para complementar exatamente o que o Lorival está falando. Quando eu estive lá na Cisjordânia, acho que a primeira ou segunda vez que eu fui agora, durante esse conflito, eu entrevistei o Ahmed Sobol, que é presidente da Fundação Arafat, fala muito bem português, morou no Brasil, Lorival deve ter entrevistado várias vezes. E ele me deu uma frase que ficou comigo, que é o seguinte: essa é a última chance que Israel e Palestina têm de fazer a paz, porque a minha geração quer a paz. As outras gerações que vêm na sequência estão sofrendo tanto, estão apanhando tanto, que ninguém vai querer a paz. Nossa, perfeito. Não, relatos riquíssimos Dá mais um relato. Perdão, o Paulo foi o primeiro representante da OLP no Brasil. Ele é médico e tal. E foi ele que conseguiu a minha entrevista com Yasser Arafat. Eu perguntei para o Sobol assim: posso entrevistar o Arafat? Aí ele falou: pode, mas eu estava pensando em mandar um fax com as perguntas. Isso foi em 92. Aí ele falou, eu falei: fax. Não, aí ele falou: não precisa de fax. Eu, não. Quando é que você pode vir? Quando é que você pode ir? Porque ele estava em Brasília. Uau, eu era um jovem, né, jornalista, foi minha primeira cobertura internacional, em 92. Fui para Tunis. E isso está no teu livro, né, Lori? Eu acho que eu lembro desse teu relato. Talvez, não sei, não lembro. Acho que sim. Mas é isso, fica a recomendação aí. Pessoal, trazer os relatos dos dois que tiveram ali acompanhando de perto a situação e que falam com propriedade sobre o que pode acontecer diante da situação que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Bom, só um último comentário que resume o que a gente falou sobre a situação em Gaza.